Os irmãos e irmãs podem se assentar. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, Salmo 1. Livro dos Salmos, Salmo 1. Livro dos Salmos, Salmo 1. Nós vamos meditar nos 3 primeiros versículos deste salmo. Eu lerei então com os irmãos e com as irmãs todo o salmo, mas nós vamos nos deter nos 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vamos nos deter nos 3 primeiros versículos deste salmo. Irmãos e irmãs, nós sabemos que para tudo na vida, para tudo aquilo que nós desejamos receber, existem algumas condições. Tanto que quando nós vamos comprar alguma coisa, um dos itens, para não dizer o primeiro item, é quais são as condições de pagamento. Se você vai viajar, você vai alugar uma casa, você começa a ver as condições. É interessante que você comece a fazer uma análise também e ver se você tem condições para isso ou condições para aquilo. Ou seja, a nossa vida ela é movida e ela sempre nos leva a olharmos, a analisarmos as nossas condições. E é interessante também que quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, ela não é diferente. Se eu perguntar para os irmãos aqui nessa noite quem gostaria de ser feliz, todos nós vamos levantar as nossas mãos. Afinal de contas, esse é o nosso desejo. O nosso desejo é ser feliz. O nosso desejo é ser bem-aventurado. Mas para isso, irmãos e irmãs, existe também condições. Se você deseja ser feliz, se você quer comer, se você quer experimentar o melhor dessa terra, existem condições. Da mesma forma que se nós desejamos, e é isso que ocupa mais o nosso coração e a nossa mente, que é passar a eternidade ao lado do nosso Deus e Pai, ao lado de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, e com a presença também do Espírito Santo, nós sabemos que tem condições para isso. Como dizia antigamente e transformou-se num ditado, todos os caminhos levavam a Roma? Sim, mas nem todos os caminhos levam ao céu. Para chegarmos ao céu, existe uma condição, e a condição é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se não tem Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, certamente no céu você não chegará. Porque a palavra de Deus mesmo nos diz que há 2 caminhos, o céu e o inferno. É o céu com Cristo, o inferno sem Ele, sem a presença dEle. Então, se nós desejamos passar a eternidade com Deus, se nós desejamos passar a nossa eternidade no céu, a condição é crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. E é interessante quando nós olhamos para o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é conhecido como Saltério.
É o livro dos cânticos. É aqueles cânticos que Israel cantava. E é interessante também que nós temos várias canções que nós cantamos que são tiradas dos Salmos. Irmãos e irmãs tiveram podemos assim dizer, né? Esse dom dado por Deus de olhar, conseguir ver, conseguir colocar melodia, tocar e fazer essas canções. Canções tiradas dos Salmos. E é interessante isso. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, então, nós temos aqui um verdadeiro saltério. E o primeiro cântico desse saltério é justamente um cântico que vem falando para nós sobre dois homens. O homem que é feliz e o homem que não é feliz. O Salmo diz para nós sobre o justo e sobre o ímpio. A palavra de Deus diz para nós o que nós experimentamos com Cristo, o que nós somos em Cristo e o que nós não somos quando nós não temos Cristo. Eu quero pegar os 3 primeiros versículos desse Salmo, versículo 1 até o versículo 3, e então trabalhar com os irmãos, estudar com os irmãos sobre o seguinte tema: condições para você receber as bênçãos de Deus. Ou seja, todos nós desejamos ser felizes, todos nós desejamos ser bem-aventurados, todos nós desejamos receber as bênçãos de Deus, mas a palavra também nos ensina que para recebermos a bênção de Deus existem condições. E é sobre isso então que nós falaremos nessa noite, sobre esse tema, condições para você receber as bênçãos de Deus. Quais são, então, essas condições para você receber as bênçãos de Deus? Primeira condição, ser dirigido pela palavra de Deus. A primeira condição para você receber as bênçãos de Deus é que você precisa ser dirigido pela palavra de Deus. Veja o versículo 1. O salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos adverte que nós não podemos andar, nós não podemos ser dirigidos. Nós não podemos andar de acordo com o conselho dos ímpios. Ou seja, o que dirige a nossa vida não é o conselho do ímpio, mas o que vai dirigir a nossa vida é o conselho, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem dirige a nossa vida. Por isso que Provérbios nos ensina que na multidão de conselhos nós aprendemos a ser sábios, mas nós devemos saber também de onde vem esse conselho, quem está dando esse conselho e, acima de tudo, se esse conselho tem base na palavra de Deus. Como nós falamos aqui hoje na escola dominical, Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, você pode planejar, você pode sonhar, mas você tem que ser dirigido pela palavra de Deus. Deus tem a primeira e a última palavra. Por isso nós não andamos de acordo com o conselho dos ímpios. Nós andamos de acordo com a palavra de Deus. E Deus tem prazer em falar ao nosso coração. Deus tem prazer em falar à nossa mente. Deus tem prazer em falar a cada um de nós através da sua palavra. Por isso, irmãos e irmãs, se nós desejamos ser dirigidos pela palavra de Deus, nós precisamos valorizá-la. Nós precisamos estudá-la. Nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração.
Nós não andamos de acordo com o conselho dos ímpios. Mas quem é dirigido também pela palavra de Deus, ele não só não anda, mas como continua aqui o salmista, ele não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, quando nós somos dirigidos pela palavra de Deus, nós não paramos no caminho dos pecadores. A palavra de Deus nos ensina o que é valoroso para nós. A palavra de Deus nos ensina aonde nós devemos gastar o nosso tempo, aonde nós devemos gastar a nossa energia e aonde realmente nós somos felizes. Na sexta-feira eu estava conversando com o irmão e a gente ainda estava mencionando a respeito disso. Eu gosto muito do texto de Pedro quando ele diz: maridos, vivei a vida comum do lar. Irmãos, quando nós casamos, acabou o happy hour. Acabou essa história de amizades, de passar tempos e tempos com os amigos. Mas a palavra de Deus nos instrui a vivermos a vida comum do lar. E a vida comum do lar é junto com a esposa, é junto com os filhos, é debaixo do nosso teto, é sendo feliz. A palavra de Deus nos diz, nos ensina, nos dirige, mostrando que nós temos algo que tem muito valor. Mas é interessante que quando nós começamos a ver ou a ouvir o conselho dos ímpios, quando nós nos detemos na roda dos escarnecedores, nós trocamos as bênçãos de Deus por aquilo que é passageiro, por aquilo que não é abençoado. Por isso, irmão, irmã, você quer ser uma pessoa que receba as bênçãos de Deus? A primeira coisa, você tem que ser dirigido pela palavra de Deus. É Deus quem dirige a sua vida. É Deus quem dirige você. E Ele vai dirigir você através da palavra dEle. Mas também quando nós somos dirigidos, nós não andamos, nós não nos detemos no caminho dos pecadores e nem nos assentamos na roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nós temos um Deus. Nós sabemos que nós temos um Deus maravilhoso. Nós sabemos que nós temos um Deus que nos abençoa. Nós temos um Deus que nos acompanha. Um Deus que está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Por isso nós não assentamos, irmãos e irmãs, na roda dos escarnecedores. Nós não falamos mal do nosso Deus, pelo contrário, nós honramos, nós glorificamos, nós louvamos, porque o nosso Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção, não só nesse mundo, mas também nas regiões celestiais, como nos mostra o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 1. Quer receber as bênçãos de Deus? A primeira coisa que você precisa fazer é ser dirigido pela palavra de Deus. E a palavra de Deus vai falar ao seu coração, vai falar à sua mente. Tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado aonde você tem parado. E toma cuidado, principalmente, aonde você tem assentado. Como já diz o ditado, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E aí tem um outro ditado que diz, que passarinho que voa com morcego, amanhece de cabeça para baixo. E é verdade. A palavra de Deus dirige você. A palavra de Deus exorta você a andar com pessoas que amam a Deus. A palavra de Deus exorta você a andar com pessoas que amam a Deus, mas também, como diz aqui o salmista, ele diz assim, a parar, a se deter, com quem? Com quem ama a Deus. E o salmista também diz para nós que nós devemos sim assentar com aqueles que amam a Deus. Irmãos, é maravilhoso quando nós fazemos isso.
A bênção de Deus é derramada sobre a nossa vida. Por isso você precisa entender que se você quer ser abençoado, existem condições. E a primeira condição é você ser dirigido pela palavra de Deus. A palavra de Deus fala para você: cuidado com quem você anda, cuidado aonde você para e, principalmente, cuidado aonde você assenta. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É na multidão de conselho que nós aprendemos a ser sábio, mas é na multidão de conselho de homens e mulheres de Deus. Por isso, se você tem de aconselhar com alguém, procure uma pessoa que ame a Deus, uma pessoa que tenha conhecimento da palavra de Deus, tanto na mente quanto no coração. Cuidado! Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeira condição: seja dirigido pela palavra de Deus. Segunda condição, para você receber as bênçãos de Deus: ter prazer na lei, ou melhor, ter prazer na palavra de Deus. Irmãos, a segunda condição para recebermos as bênçãos de Deus é que nós precisamos ter prazer na palavra de Deus. Olha o versículo 2. O salmista diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Irmãos, isso aqui é maravilhoso para nós. Quem é dirigido pela palavra de Deus, ele tem prazer na lei de Deus, ele tem prazer na palavra de Deus, ele tem prazer em ler a Bíblia, ele tem prazer em estudar a Bíblia, ele tem prazer em meditar na Bíblia, porque é Deus falando com ele, é Deus revelando a ele quem Deus é. E como é maravilhoso quando nós abrimos a palavra de Deus, e essa palavra enche o nosso coração, essa palavra traz conforto ao nosso coração. Irmãos, muitas vezes nós temos que tomar algumas decisões, e nós oramos, nós esperamos, e Deus responde a nossa oração. E é maravilhoso porque Deus responde a nossa oração de imediato. E de repente você vai falar para mim assim: pastor, mas eu não entendi, eu não ouvi. Pois é, ele já falou para você: aquieta, fica parado, fique aonde está. Mas quando ele fala também para você se mover, para você levantar, para você ir, para você fazer, a presença dele vai com você, ele abre as portas necessárias, ele fecha também aquelas portas que podem tirar a sua atenção, que pode desviar você do foco, que pode desviar você do seu caminho. Por isso, estude a palavra do Senhor. Medita nela, tenha prazer. Irmãos, a Bíblia é para a gente estudar, meditar e ler. Eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Eu tenho que estudar a Bíblia todos os dias. E eu tenho que meditar nela todos os dias. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus serão, melhor dizendo, derramadas sobre a nossa vida. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos adverte, mas a palavra de Deus também nos mostra um Deus que abençoa, um Deus que cuida de nós, um Deus que supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. E a minha pergunta para você é: como está o seu estudo da Bíblia? Como está a sua leitura da Bíblia? Como está a sua meditação da Bíblia? Irmãos, eu não sou contra livro de autoajuda.
Mas ao invés de ler livro de autoajuda, por que você não lê o livro que traz a ajuda do alto? Por que você não investe tempo lendo a palavra do Senhor? Deus tem prazer em falar ao seu coração. Deus tem prazer em se revelar a você e Deus se revela ao seu povo através da palavra. Por isso nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso que a palavra de Deus, os profetas já nos advertiam, dizendo que o meu povo, Deus advertindo o povo através do profeta, o meu povo peca, o meu povo se desvia por falta de conhecimento. E é por isso que quanto mais nós estudamos, mais nós lemos, mais nós meditamos, mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Deus e menos loucuras nós caímos, nós fazemos. Porque, irmãos, a gente vê algumas coisas hoje que você fala, isso não é de Deus. E as pessoas estão dizendo é, e nós falamos não é. Porque isso vai contra a palavra de Deus. Isso vai contra aquilo que Deus tem para nós. Hoje de manhã nós estudamos sobre a vida de Saul. Um homem que tinha tudo para ser um homem abençoado. E nós vimos, irmãos, ele era um homem bonito, como o texto fala lá. Ele era um homem jovem, ele era um homem de posse, e ele era um homem grande, porque diz o texto que acima dos ombros aquele sobressaía a todos de Israel. Alguém que tinha tudo para ser uma bênção, foi alguém que destruiu a própria vida com as próprias mãos. Porque na hora de escolher, porque na hora de tomar as decisões, não ouvia o que Deus falava. Ele tomava a decisão que só levava ele para longe dos caminhos de Deus. Nós precisamos atentar para isso. Por isso nós precisamos ler a palavra. Irmãos, crente verdadeiro, crente genuíno, é crente que conhece a Bíblia, é crente que lê a Bíblia, é crente que medita na Bíblia, é crente que estuda a Bíblia, é crente que conhece a palavra de Deus. Eu me lembro certa vez, eu ainda não tinha sido alcançado pela graça do Senhor Jesus, e ali na minha cidade, eu estava olhando uma vez e aí passou um casal, eles eram baixinhos, e eles não tinham filhos, e eles passavam perto da gente, com a Bíblia embaixo do braço, de braço dado assim, e aí um dia, a gente meio curioso, falava, mas por que será que eles levam tanto a Bíblia? E eu fui trabalhar na casa desse senhor, fui fazer um serviço para ele. E cheguei ali, eu perguntei para ele, falei, viu, eu vejo o senhor para baixo para cima com a Bíblia, mas por que vocês lêem tanto assim? Ele falou assim, sim, nós lemos. E eu perguntei para ele, o senhor já leu a Bíblia toda? Ele falou assim, sim, já. Eu falei, já? Ele é? E não foi uma vez, não. Eu leio essa Bíblia aqui pelo menos 2 vezes no ano. Eu falei, mas o senhor não ficou louco? Ele falou, até hoje não, eu sou louco por Jesus. Porque o que era falado para a gente? O que era ensinado para a gente? Que se a gente lesse a Bíblia toda, a gente ficava louco. E aí, irmãos, depois que Cristo me salvou, depois que Cristo alcançou meu coração, que eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a meditar na palavra de Deus, eu entendo, porque muita gente impede e quer impedir a gente de ler, estudar e meditar, porque a gente fica louco mesmo. É verdade. Nós ficamos loucos. Nós ficamos loucos por Deus o Pai, loucos por Jesus, loucos pelo Espírito Santo. E outra coisa, nós somos tidos como loucos porque nós não concordamos mais com aquilo que é errado. Nós não somos mais enganados. Porque aquilo que falava e eu falo e está falado não funciona mais.
Porque quando nós estudamos a palavra, a própria palavra nos mostra que nós devemos conferir. O pastor está pregando, você tem que estar com a sua Bíblia aberta e atento. Como diz, se é o pastor Giovanni, você pode até dormir. Porque em mim você confia. Não faz isso não. Você fica aí com os seus olhos bem abertos. Com a sua Bíblia na mão, conferindo o que o pastor Giovanni fala. Irmão, você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa estudar. Você precisa meditar. Por quê? Porque você vai ter prazer. Sabe o dia que você está triste? Deus vai usar a palavra dele para alegrar o seu coração. Sabe aquele dia que você está desanimado? Você vai abrir num texto, por exemplo, igual Isaías, capítulo 41, e você vai ver Deus falando o seguinte para você: não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita, e eu sou aquele que diz: não temas, eu te ajudo. Sabe quando você chegar àquela hora que você acha que está tudo acabado, está desanimado, acha que nada vai dar certo? Você vai lá para o livro de Atos e você vai ver quando Deus aparece para o apóstolo Paulo e o anjo coloca a mão e diz para Paulo: coragem, não acabou. Deus tem grandes planos para a sua vida. Deus tem grandes realizações para você. Levanta a cabeça. Irmãos, a palavra de Deus enche o nosso coração, enche a nossa mente, revigora, aumenta e renova a nossa esperança. Como diz Jeremias, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E sabe o que nos dá esperança? São as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque elas se renovam todas as manhãs. Estude a palavra. Quando Josué foi substituir Moisés, Deus fala para Josué, capítulo 1, meu servo Moisés é morto. Cabe a você agora guiar esse povo, fazer esse povo entrar na terra prometida. E é maravilhoso, irmãos e irmãs, quando você olha para o texto de Josué, capítulo 1. É maravilhoso esse texto, porque Deus fala assim para Josué. Olha só, versículo de número 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Mas tem algumas condições. Primeira, ser forte e corajoso. Irmão, irmã, para receber as bênçãos de Deus, nós precisamos ser forte, corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar a seus pais. Segunda condição, tão somente ser forte e corajoso para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, valorize a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, porque ela não vai permitir você desviar do caminho de Deus. Mas o texto continua, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres cuidado de fazer tudo o quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmão, você quer receber as bênçãos de Deus? Você quer ser uma pessoa feliz? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Então, primeira coisa, seja dirigido pela palavra de Deus. Deixa a Bíblia ser o seu GPS. Deixa a Bíblia ser o seu Waze. Deixa a Bíblia ser aí aquele Google Mapa seu lá. Oriente, deixa ela te guiar. Deixa ela ser a bússola para você. Não tente andar nos seus próprios caminhos. Mas seja dirigido pela palavra de Deus. Segundo lugar, tenha prazer na palavra de Deus.
como Deus falou para Josué: antes medita nele dia e noite, para teres cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, Deus nos abençoa. Deus nos impede de tomarmos decisões erradas. Deus nos impede de fecharmos negócios que só vão nos levar para a ruína. Deus nos impede de emprestarmos o nosso nome para pessoas que às vezes não vão pagar e ainda vão colocar o nosso nome no Serasa. Por isso, leia, medite. A palavra de Deus vai orientar você e, principalmente, a palavra de Deus vai ensinar você que para o céu só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Fora dele não há salvação. Quer ser feliz? Seja dirigido pela palavra de Deus. Tenha prazer na palavra de Deus. E terceiro e último lugar, creia nas promessas da palavra de Deus. Creia nas promessas da palavra de Deus. Veja o versículo 3. Diz assim o salmista: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Irmãos, esse versículo aqui nos mostra que eu tenho que ser dirigido pela palavra, eu tenho que ter prazer na palavra, mas eu preciso crer nas promessas da palavra de Deus. Por que eu uso a expressão da palavra de Deus? Porque hoje tem muito crente que acredita em palavra, em promessa, que na Bíblia não tem. É interessante porque Deus revelou para mim que se você pegar esse sabonete, você vai ficar ungido. Não tem isso na palavra de Deus, irmãos. Porque se você pegar essa vassoura, a sua casa vai ser abençoada. Não tem isso na palavra de Deus. Porque se você passar a água do Jordão com esse vidrinho aqui, nossa! Não tem isso na palavra de Deus, irmãos. Mas o que tem na palavra de Deus? Grandes promessas de Deus para a nossa vida. A primeira promessa maravilhosa que Deus tem para nós. E essa é maior do que todas e do que tudo. Que se você crer em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você passou da morte para a vida. Você saiu do inferno e está no céu. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus nos falou isso. O próprio Senhor Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou para vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, vocês também vão estar. E lá no versículo 6 desse capítulo maravilhoso, do capítulo 14, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa crer nisso, que se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não precisa ter medo da morte. Porque nós passamos da morte para a vida. Porque nós achamos a verdadeira vida, e a verdadeira vida é esta, é em crer em Jesus, o único Filho de Deus. Como nos mostra 1 João capítulo 5, versículo 20. Irmãos, que promessa maravilhosa! A mesma promessa que Paulo e Silas falaram para o carcereiro, lá em Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu, e tua casa.
Ele precisa crer em Jesus para ser salvo. A casa dele precisa crer em Jesus para ser salvo. E a promessa é essa, que se você crer em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você passou da morte para a vida. Você saiu do inferno e foi para o céu. Sabe por quê? Porque Cristo amou você e Ele pagou o preço pela sua vida. Irmãos, quer outra promessa maravilhosa? Nós não estamos sozinhos. O crente jamais está sozinho. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus mesmo nos diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de alguém que creu nas promessas de Deus. Nas promessas que estão registradas nesse livro. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: porque eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, a minha vida, até aquele dia. Combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e agora eu vou pegar a coroa da justiça, o qual o Senhor, o reto juiz, dará a mim, mas não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Irmãos, a vida do crente não é fácil. A vida nossa é uma vida de luta, é uma vida de perseguição. Jesus não prometeu boa vida para ninguém. Por isso que você precisa tomar cuidado aonde que tem essa teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade que ensina você a valorizar muito mais aqui do que o céu. Teologia da prosperidade que fala que se você fica doente é porque você está encapetado. E a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o inimigo não toca, o maligno não toca. A palavra de Deus nos diz que Deus coloca na palma da mão, fecha e fala para o diabo, vem pegar, e o diabo não vem. Você precisa crer na promessa, nas promessas que Deus tem, na palavra dele. Ele promete estar com você todos os dias. Se você passar pelo fogo, Ele vai estar com você. Se você passar pelas águas, Ele estará com você. Se você adquirir e contrair o Covid, Ele vai estar com você. Como Ele está com muitos irmãos que nós temos visto. Irmãos, eu tenho acompanhado a um pastor que é próximo, conhecido, nosso aqui. Ele adquiriu o Covid. Nós já recebemos notícia assim, piorou. Irmãos, vamos orar. Os médicos falaram que agora é questão de tempo. E um dia desse, nós recebemos no grupo dos pastores que ele tinha morrido. E de repente, irmãos, do mesma velocidade que veio a notícia, veio a outra. Irmãos, cancelem isso e larguem disso, porque o pastor está vivo ainda. E essa semana nós recebemos a notícia que ele já saiu daquele processo de não estar mais entubado. O pulmão está reagindo. Deus está presente com o seu povo em todas as circunstâncias. Mas quando nós cremos nas promessas da palavra de Deus, nós sabemos também que se chegou a nossa hora, se chegou o nosso dia, se chegou a nossa senha, é hora de voltarmos para casa. É hora de vermos face a face o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós precisamos crer nas promessas
da palavra de Deus. E agora eu quero voltar para o texto. O texto diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. É a árvore, irmãos. Nós estamos plantados junto à corrente de águas, mas nós precisamos crer que no devido tempo, não no nosso, mas no tempo de Deus, nós vamos frutificar. Nós vamos produzir. Aquilo que Deus prometeu para nós na palavra dele, ele vai cumprir. Ele vai fazer. Por isso eu quero dizer para você, não faça como Saul. Não haja fora do tempo de Deus. Não seja, irmão, irmã, precipitado. Samuel falou, no 7º dia eu venho. E deu o 7º dia. E Saul começou a ouvir o conselho dos ímpios, a ouvir o povo. E ele foi lá, montou o altar, colocou o holocausto e sacrificou. Ele fez aquilo que não era para ele fazer. E diz o texto bíblico que ele mal terminou, Samuel chegou. Guarde uma coisa para a sua vida, creia nas promessas da palavra de Deus. No devido tempo, Deus faz. No devido tempo, nós frutificaremos. No devido tempo, nós receberemos as bênçãos de Deus. Deus não chega atrasado. Ele não chega adiantado. Mas ele chega na hora exata. Deus é quem controla o tempo. Como eu disse de manhã, o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus, mas o tempo de Deus é o melhor tempo para a nossa vida. O tempo de Deus é o melhor tempo para a nossa vida. Por isso, irmão, creia. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? De repente você teve que engavetar. Mas ele não está na gaveta de Deus, não. Ele está na agenda de Deus. E na hora de Deus, no tempo de Deus, isso acontece, isso realiza. Isso vira uma realidade na nossa vida. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E Deus também nos mostra na palavra dele que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de chorar? Há mesmo. Mas há tempo também do quê? De se alegrar. Há tempo de plantar? Sim. Mas há tempo também de colher. Há tempo de juntar pedra? Sim. Mas há tempo também de espalhar as pedras. Há tempo de sonhar, mas há tempo de realizar sonhos. Por isso, nessa noite, eu quero desafiar você, meu irmão e minha irmã, a crer nas promessas da palavra de Deus. E para com essa ideia de ficar crendo naquilo que Deus não prometeu. Por isso, guarde uma coisa. Deus não prometeu boa vida para ninguém. Tanto que Jesus mesmo nos diz, aquele que quer vir após mim, primeiro, a si mesmo se negue. Segundo, tome a sua cruz. E terceiro, me siga. Ele não prometeu boa vida para ninguém, mas ele prometeu estar conosco todos os dias, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, em todas as situações. Não temas, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Não temas, porque eu estou convosco todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Creia nas promessas de Deus. Creia. Irmãos e irmãs, todos nós devemos semear.
Mas nós também devemos crer que no devido tempo, não no seu tempo, não no meu tempo, mas no tempo de Deus, nós ceifaremos. Por isso, crente, levanta a cabeça. Para de achar que o mundo acabou, que as coisas acabou. Não acabou, não. Deus ainda não deu a última palavra. Por isso nós oramos. Por isso nós descansamos. E por isso nós confiamos que o nosso Deus nos abençoa no tempo dele. E eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos. Todos nós temos condições. Condições para todas as coisas. Tudo na nossa vida tem condições, irmãos. E não é diferente para você receber as bênçãos de Deus. Você quer ter uma família abençoada? Primeira coisa, seja dirigido pela palavra de Deus. Você quer ter uma família abençoada? Tenha prazer na palavra de Deus. Você quer ter uma família abençoada? Creia nas promessas que Deus tem para a sua família na palavra dele. Você quer ser bem-sucedido? Seja dirigido pela palavra de Deus. Tenha prazer na palavra de Deus e creia nas promessas que estão na palavra de Deus. Josué creu. Josué foi dirigido. Josué tinha prazer. E é por isso que lá no capítulo 24 do livro de Josué, ele diz assim, reúne o povo e ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem a quem vocês desejam servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer ter bênção na vida? Quer ser abençoado? Seja dirigido, tenha prazer e creia nas promessas, na palavra de Deus. Nós vamos curvar as nossas cabeças e nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque em Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor nos salvou. Em Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor, Pai, nos abençoou com a presença do Espírito Santo. Espírito esse, Pai, que nos capacita a ler, entender e explicar as Sagradas Escrituras. Essas Escrituras, ó Pai, que revelam para nós quem o Senhor é. Essas Escrituras, ó Pai, que nos mostra que nós devemos ler, estudar e meditar em todos os momentos da nossa vida. Mas também, ó Pai, o Espírito Santo que nos ajuda a crer nas promessas que o Senhor tem para nós, na palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, abençoe, Pai, o teu povo. E abençoe, Pai, cada um de nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.